Olá, tudo bem? Na questão de hoje, quero ajudá-lo a compreender os crimes omissivos. Iremos comentar uma questão do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ocorrido em 2019. O enunciado é um tanto extenso, mas você verá que traz importantes reflexões. Então, antes, não esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para que você seja avisado dos nossos lançamentos. Certo? Vamos então ao enunciado. Melvio é instrutor em escaladas, membro da Associação Capixaba de Escaladas. Sua especialidade é escalar picos com alto grau de dificuldade. Em comemoração aos seus 10 anos como instrutor, resolveu promover uma escalada em Afonso Cláudio, cidade do Espírito Santo, na Pedra da Lajinha, que está entre os 5 picos mais altos do Brasil. Montou um grupo nas redes sociais e convocou amigos e escaladores. No dia marcado para a subida, havia previsão de chuvas e ventos, que poderiam ocorrer na metade do trajeto. No pé do pico, lugar do início da subida, foi colocada uma placa indicando que não era seguro, atenção, não era seguro escalar em função das condições climáticas. Como a escalada era muito longa, ele foi orientado por colegas instrutores que não promovesse a escalada. 3 amigos de Melvio que não tinham experiência nessa prática esportiva foram fazer a escalada para prestigiar Melvio. Um deles, ao ouvir a fala dos demais instrutores, resolveu não subir, mas os outros 2 cederam à insistência de Melvio, que considerava a subida fácil, apesar de longa. Feliz, Melvio disse que, apesar da chuva e dos ventos previstos, nada iria derrubá-los na escalada e que tudo estava sob controle, afirmando que muitas vezes tais previsões estavam erradas. Mesmo sabendo que não era 100% seguro fazer a escalada, principalmente para os iniciantes, Melvio se colocou como responsável por seus amigos, garantindo seus 10 anos de experiência. Não obstante, a previsão se confirmou com a chegada do vento e da tempestade. Melvio não conseguiu dar o suporte prometido para seus amigos, que acabaram sendo arremessados pelo vento e pela chuva para baixo. Com a queda, os 2 amigos vieram a falecer. Então vejam, o enunciado é extenso, mas traz importantes elementos, uma situação bem interessante. Né? Ainda, o que o enunciado nos esclarece. Então, sabendo-se que restou comprovado que o material de escalada de Melvio era compatível com os níveis de segurança exigidos para escaladas nas condições acima expostas, sabendo que o instrutor possuía autonomia e registro para promover escaladas com experiência no tipo de subida, proposto e reconhecido pela então Associação Capixaba de Escalada, né? E 3, que o percentual de acerto de tais previsões de tempo para as próximas horas era de 95% em relação ao local da escalada, como estava exposto na placa, e por último, que os amigos de Melvio que caíram somente subiram com a garantia de segurança do instrutor. Então, vejam, você tem um fato, ainda outros elementos bem importantes, né? E a pergunta é a seguinte. Então, a prova que uma questão que traz uma reflexão bem interessante, por isso eu fiz questão de comentar com vocês. Acompanhe. É correto afirmar que Melvio, dentre as alternativas, escolha uma delas e justifique. Vamos lá, então. Letra A. Deve responder por homicídio doloso em sua forma direta, devido à condição de agente garantidor. Letra B. Deve responder por homicídio culposo, devido à sua condição de agente garantidor. C. Não deve responder por homicídio, uma vez que seus amigos aceitaram sua garantia para subir. Letra D. Não deve responder pela prática do homicídio, uma vez que o mau tempo era alheio à sua vontade. E letra E. Deve responder por homicídio doloso, considerando o dolo eventual, porque, mesmo sem a intenção de matar, não levou em consideração os avisos dos demais instrutores. Então, veja uma questão bem interessante, né? Deixaremos agora, como de hábito, alguns segundos para que vocês paralisem o vídeo, reflitam. Vocês podem, inclusive, voltar para os slides anteriores, lerem com cuidado e já na sequência teremos a resposta e os comentários. E então, já tem a resposta em mente? Bom, eu quero voltar um pouco, então, aos comentários, ou melhor dizendo, ao enunciado, para daí seguir comentando a resposta. Então, nós verificamos aqui
tá? Que ele tem todo esse contexto em que ele faz a escalada, né? Ele tem uma extrema experiência, isso ficou bem destacado, né? Ele conhece do assunto, né? Mas, né, nesse ponto, né, ele foi o que? Descuidado, porque confiando na sua perícia, confiando até em demasia na sua experiência, ele insistiu para que esses dois amigos seguissem na escalada. O enunciado também nos esclarece que esses amigos são inexperientes. Então, nesse contexto, vejam que já começam a surgir elementos importantes, quais sejam, né? Então, o fato dele, Melville, ter se colocado como garante o garantidor, porque ele era o guia desses dois outros alpinistas. Então, você tem aqui ele como instrutor de escalada conduzindo, né, outras duas pessoas inexperientes. Agora, não bastasse essa situação, né, ainda, né, surge um fator externo, claro, a vontade dele, mas um fator importante, que é a questão da chuva e do vento, que era previsível. Então, o enunciado, inclusive, nos diz ali que 95%, né, dessas previsões são certeiras. Inclusive, já na entrada existia uma placa advertindo, né, então, desse perigo, né, e também outros instrutores, né, advertiram Melville. Então, você tem aqui esses elementos. Mas olha que interessante, ele segue, né? Apesar, né, Melville disse que apesar da chuva e dos ventos previstos, nada iria derrubá-los da escalada. Então essa era a crença, né, dele. Então que nada iria derrubá-los da escalada, que tudo estava sob controle e que muitas vezes tais previsões estavam erradas. Então mesmo diante dessa previsibilidade do perigo, né, ele prossegue. O garantidor prossegue acreditando que tudo está sob controle, que nada irá acontecer de mal, então, aos outros dois colegas que ele está conduzindo. Então, neste ponto, né, nós já podemos avaliar essa questão e acredito que de pronto eliminarmos a letra A, que fala em homicídio doloso, porque quando falamos em homicídio doloso, seria a situação em que ele deseja o resultado. Então, fala em dolo direto, homicídio doloso com dolo direto não seria o caso. De forma alguma, ele desejava, né, esse resultado. Então, nós eliminamos aqui a letra A e também eliminamos a letra E. Atenção, porque talvez alguém tenha pensado aqui na letra E, né, um dolo eventual. Mas o dolo eventual, lembre-se, ele é caracterizado quando o agente assume o risco. Né? É como se ele falasse, não, eu vou subir, né, podem morrer essas duas pessoas, mas se morrerem, azar delas. Tá? Então, vejam, não é o caso. Não é o caso. Diante da previsão, então, de uma tempestade, de chuvas, de ventos, ele prossegue porque acredita, diante da sua capacidade, da sua experiência, confia demais até nessa capacidade, acredita que está tudo sob controle, que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Né? Então, nesse caso, nós eliminamos aqui a letra A, que fala em homicídio doloso, né? E eliminamos também a letra E, que fala em homicídio doloso com dolo eventual. Letra A, dolo direto, letra E, dolo eventual. Então ficaríamos com as alternativas B, que trabalha com ele sendo responsabilizado por homicídio culposo, e letras C e D, né, colocando que ele não responde por homicídio. Não responde na letra C porque os amigos aceitaram a sua garantia para subir, e letra D porque o mau tempo era alheio à sua vontade. Bom, realmente, quando você avalia a questão do mau tempo ele é alheio à vontade, não tem o controle sobre as circunstâncias climáticas, mas há a previsibilidade. Tá? Então, diante desta previsibilidade, um fator que realmente incrementa o risco de uma escalada, já em um local um tanto perigoso, ou seja, a escalada por si só já é uma atividade perigosa, mas com esse incremento do risco, quando ele prossegue com essa conduta, acreditando que nada vai acontecer, ele age nitidamente de forma culposa. Então há que se responsabilizá-lo, sim, por homicídio, por ele estar na posição do garantidor, mas na modalidade culposa, porque nesse caso ele foi descuidado, né? Ele confiou demais na sua capacidade e acabou agindo de forma, então, a conduzir, né, essas duas pessoas em uma escalada mesmo diante de situações adversas. Né? Então, a alternativa correta é letra B. Deve responder por homicídio culposo, atenção, homicídio culposo, devido à condição do agente garantidor. E nesse caso, fica evidente, né, uma hipótese de culpa consciente, quando o agente tem a previsibilidade do resultado, ele sabia que, né, existia então essa previsão de chuvas e tempestades, mas acredita
que tem condições, acredita piamente, acredita fielmente, sinceramente, que tem condições de evitar o resultado. Então é uma questão bem interessante, acredito que talvez, né, vocês que estão acompanhando o vídeo ficassem em dúvida entre letra B e letra E, né, mas eu repito mais uma vez, ele não assumiu o risco, né, ele não segue falando assim, se morrerem azar, né, dessas pessoas, ao contrário, ele pessoalmente prossegue com essa conduta, mesmo diante da previsão da chuva e dos ventos fortes, né, porque ele acredita então que o resultado não irá acontecer. Vejam que questão interessantíssima, é um enunciado, claro, um tanto extenso, mas é justamente para esse tipo de questão que eu quero prepará-los, para que vocês possam, né, resolver essa questão e lembrem-se então desse assunto. Quando nós falamos, por fim, em resumo, concluindo, quando nós falamos dos crimes omissivos, atenção, vocês devem sempre lembrar que independente de omissivo próprio ou impróprio, nos crimes omissivos o agente ele precisa preencher 2 elementos, que é o poder e dever. Esses 2 elementos, esses 2 requisitos são inerentes a todos os crimes omissivos. Então, nós temos que avaliar um dever jurídico de agir, e nesse caso ele é presente pela posição de garante, o garantidor, quando ele é um instrutor, né? E também um dever de agir, ou seja, a conduta que o agente não realiza deve estar dentro da sua esfera de atuação. Então ele poderia realmente ter interrompido essa subida diante da situação, e estava tudo, digamos, sinalizando, né, para essa tempestade, ele deveria ter interrompido sua conduta e deixado para escalar em outro dia. Bom, pessoal, um abraço para vocês, espero que tenham gostado da questão, e já temos na sequência engatilhada outra questão para trabalhar com os crimes omissivos, também bem interessante, onde concluiremos onde seguiremos com essas explicações. Um abraço e até a próxima! Bom, pessoal, era isso. Espero que o nosso vídeo tenha ajudado os seus estudos. Mas se você tem alguma dúvida, mande nos comentários que será um prazer ajudá-lo. Todo o meu trabalho sempre é feito com cuidado, atenção e carinho. Então se inscreva agora, curta, compartilhe, para que nossa comunidade cresça e possa ajudar o maior número de pessoas. Estamos aqui e nas principais redes sociais. É só você digitar Professor Pedro Luciano e nos seguir. É rápido, é fácil. E também no site você encontra muitos materiais que estamos produzindo para vocês. Infográficos, revisões, cursos e muito mais. É como eu sempre digo, o interesse é o maior educador. Até breve!